A questão 1 pede para determinarmos os valores de x nas equações abaixo. Ao observar as equações, observamos que ela é do tipo exponencial. Por quê? Porque a gente observa que a nossa incógnita, o nosso valor desconhecido ali, o x, ele está no expoente de uma potência, tá? 2 elevado a x. E quando temos uma igualdade entre duas potências, temos uma equação exponencial, tá? Por que a igualdade entre duas potências? Porque aqui o 32 também é uma potência. Quando o seu expoente não aparece, porque o expoente é 1. Pronto. Para resolver esse tipo de equação, a gente necessita de que ambas as potências estejam na mesma base. Por quê? Quando tem uma igualdade entre duas potências de mesma base, para se manter a igualdade, necessariamente os expoentes têm que ser iguais. Aqui a gente observa que não são potência com mesma base, tá? Mas se a gente observar bem aqui o 32, a gente consegue verificar que ele pode ser escrito sendo uma potência de base 2, tá? Se a gente fatorar aqui o 32, decompor ele em fatores 2, a gente observa que 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá? Então, aqui a gente vai reescrever o 32 sendo 2 elevado a 5, tá? Então, a gente observa aqui que temos uma igualdade entre duas potências que tem a mesma base. Então, a gente pode, entre aspas, cancelar essas bases e igualar os expoentes. Por quê? Porque, novamente, se temos a igualdade entre duas potências e a base são iguais, para isso permanecer igual, necessariamente os expoentes têm que ser iguais, né? Então, aqui a gente encontra que x é igual a 5, tá? Então, o valor ali da equação é igual a 5. Aqui, na letra B, a gente observa muito semelhante aqui à letra A, tá? Aqui temos uma igualdade entre duas potências, tá? Ali está o expoente 1 do 125. Então, para resolver, a gente necessita de ter bases iguais. A gente observar aqui o 125, a gente tentar fatorar ele por fatores 5, a gente observa que o 125 pode ser escrito sendo 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é igual a 125, tá? Então, aqui temos 5 elevado a x. A gente observa que temos bases iguais. A gente pode cancelar elas e igualar os expoentes, tá? Então, aqui temos x igual a 3. Fazendo aqui a letra C, a gente observa que, diferentemente da letra A e letra B, que a gente conseguiu pegar o valor aqui numérico e transformá-lo diretamente numa potência de mesma base, onde estava aqui o expoente x, aqui a gente não consegue, assim, de forma imediata, simples, transformar o 27 em uma potência de base 9, tá? Então, nesses casos, a gente deve reduzir ambas as potências aqui para uma potência de base menor, que seja possível transformar tanto o lado esquerdo aqui da igualdade quanto o lado direito, tá? Se a gente observar, a gente vê que o 27, ele pode ser escrito como 3 ao cubo, 3 elevado a 3. E o 9, ele pode ser escrito como 3 ao quadrado, 3 elevado a 2, tá? Então, essa aqui que a gente vai fazer aqui. A gente vai reescrever esse 9 sendo 3 ao quadrado, tá? Lembrando que o 9 é elevado a x e 3 ao quadrado é 9. Então, 3 ao quadrado fica elevado a x, tá? E o 27, vemos que ele é 3 ao cubo, tá? Porém, a gente observa o seguinte aqui. A gente ficou com 3 ao quadrado elevado a x.
temos aqui, que a gente chama na matemática de potência, tá? E tem uma propriedadezinha que a gente usa para resolver. No exemplo aqui algébrico, temos uma potência A, que está elevado a m, e tudo isso elevado a n, tá? Para a gente resolver aqui, a gente simplesmente repete a base e multiplica aqui os expoentes. No exemplo aqui, 2 elevado a 3, isso tudo elevado a 2. A gente conserva a base e multiplica os expoentes, tá? Então, aqui para a gente, se a gente observar, temos um expoente aqui interior no parênteses 2 e o expoente aqui do lado de fora sendo x. Tá? Então, a gente resolve multiplicando ele para a gente retirar esses parênteses aqui. Então, 2 vezes x dá 2x. Então, a gente fica aqui com 3 elevado a 2x. E o ladinho de cá, ficamos com 3 elevado a 3. Se a gente observar aqui, temos a igualdade entre duas potências que têm a mesma base. A gente pode simplesmente aqui cancelar aqui as bases e igualar os expoentes, tá? Aqui é um 3. Então, temos o expoente do lado esquerdo aqui, 2x, e o expoente do lado esquerdo sendo 3. Então, 2x igual a 3. Aqui, esse 2, a gente observa que há uma multiplicação aqui, é 2 vezes x. Então, se a gente quiser simplificar aqui, entre aspas, passar para o outro lado, isso fica x igual a 3 sobre 2. Tá? Aqui na letra D, a gente tem algo diferente. Aqui a gente tem uma fração. 2 elevado a x igual a 1 sobre 16. Se a gente tivesse, em vez de 1 sobre 16, tivéssemos apenas 16, a gente conseguiria, assim, mais facilmente, transformar o 16 em uma potência de base 2. Porém, a gente não tem 16, a gente tem 1 sobre 16, tá? Como um número fracionário. Mas lembrando que todo número também é uma potência. Então, esse número fracionário 1 sobre 16, ele é uma potência. Ou seja, ele está elevado a 1. Quando o expoente não aparece, porque ele está sempre elevado a 1. Então, nesse caso aqui, se a gente lembrar uma propriedade da potência, da potenciação, que é essa aqui, tá? Uma potência na qual a base seja uma fração, tá? Se a gente tem uma potência que temos como fração aqui a sobre b elevado a x, se a gente trocar o sinal do expoente, a gente inverte a ordem do numerador com o denominador da fração, tá? E necessariamente esses dois valores aqui, a e b, tem que ser diferentes de zero, tá? Mas, tendo uma fração e um expoente, se a gente inverter o sinal do expoente, a gente inverte aqui o numerador com o denominador aqui da base, tá? Caso seja uma fração. No exemplo aqui temos 3 quintos, 3 sobre 5 ao quadrado, elevado a 2. Se a gente trocar isso aqui, esse 2 que é positivo, por um 2 negativo, a gente inverte. Então, deixa de ter 3 quintos e tem 5 terços, tá? Por quê? Porque ali eu consigo observar que se eu conseguir transformar esse 16 sobre 1, tá? Que 16 sobre 1 vai dar 16, eu consigo facilmente depois transformar esse 16 numa potência de base 2. Então, para isso acontecer, eu devo trocar o sinal aqui do expoente. A fração 1 sobre 16 está elevado a 1. Então, se eu elevar isso aqui a menos 1, eu inverto aqui. Em vez de ter 16 sobre 1, tenho 16, em vez de 1 sobre 16, tenho 16 sobre 1, tá? Isso aqui é igual a 2x. Se a gente observar 16 sobre 1 é igual a 16, essa é a mesma coisa aqui de 16, tá? E ele está elevado aqui a menos 1. A gente consegue fatorar o 16 e transformá-lo numa potência de base 2, tá? Então, o 16, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Se a gente pegar o 16 e fatorá-lo, igual a gente fez aqui na letra A, a gente pode pegar o 16, fatorá-lo por fatores 2, a gente chega que 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4.
Porém, observe que esse 16 está elevado a menos 1. Então, 4, esse 2 elevado a 4 tem que estar elevado a menos 1. Tá? Então, aqui temos um exemplo de uma potência de potência. A gente resolve mantendo a base e multiplicando os expoentes. Tá? Então, aqui temos base 2 e o expoente interior 4 e o exterior menos 1. Então, ao multiplicar 4 vezes o menos 1, dá menos 4 como resposta. Então, observamos que temos duas bases iguais, tá? Então, podemos cancelar ela e igualar os expoentes. Então, aqui, nosso x, ele vai ser menos 4. Aqui na letra E, a gente consegue observar que iremos utilizar novamente dessa propriedade aqui. Por quê? Ao invés de ter 1 sobre 3, se a gente tiver apenas 3, a gente consegue facilmente transformar o 3 daqui e o 9 aqui, ambos em potência de base 3. Então, iremos aqui trocar o sinal do expoente x para que esse 1/3 se transforme em 3 sobre 1. A gente fazendo isso aqui, a gente troca o sinal do expoente, tá? Então, se a gente observar 3 sobre 1, 3 dividido para 1, é a mesma coisa aqui, 3. Então, esse 3 está elevado a menos x. Do lado de cá, a gente consegue, fatorando esse 9 em uma potência de base 3, a gente chega aqui, o 9 é 3 ao quadrado. Então, observamos aqui uma igualdade de potência que tem a mesma base. A gente cancela as bases e iguala os expoentes. Tá? Então, temos que menos x é igual a 2. Tá? A gente observa que aqui na frente do x, quando não aparece, o valor é 1. Então, é menos 1x. Menos 1x. Então, esse menos 1, ele está multiplicando aqui o x, então a gente passa ele para o outro lado dividindo. Então, temos que x é igual a 2 dividido por menos 1. A gente observa que o sinal do 2 é positivo e divisão de sinais diferentes, o resultado dá negativo. E 2 dividido para 1, 2. Então, nosso x é menos 2. Tá? E ali na questão 7, a gente vai utilizar de uma outra propriedade aqui das potências. A propriedade em questão é essa aqui. Toda vez que tiver uma raiz, tá? A gente consegue transformar em uma potência de expoente fracionário. A gente utiliza a dica do Sol para a gente, assim, fixar essa propriedade. Se a gente observar aqui, o índice da raiz está no Sol. Tá? Então, quem está no Sol vai para a sombra. Então, aqui o índice da raiz, que era n, fica aqui como denominador da fração do expoente. E o x, que é o expoente aqui do radicando, ele se torna o numerador da fração. Tá? Então, é a dica do Sol. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. O n estava aqui no Sol, veio para a sombra, o x estava na sombra, veio para o Sol, tá? Então, no exemplo aqui, raiz cúbica de 4 ao quadrado, é a mesma coisa que 4 elevado a 2 sobre 3, tá? Então, com essa propriedade aqui, a gente vai resolver ali a letrinha F, tá? Se a gente observar bem aqui, quando o índice da raiz não aparecer, tiver omitido, a gente subentende que o índice é 2, ou seja, uma raiz de índice 2 é uma raiz quadrada. Tá? E quando o expoente não aparece da potência, a gente já sabe que é 1. Quando o expoente não aparece, o expoente é 1. Então, utilizando isso aqui da propriedade, a gente consegue reescrever essa raiz quadrada de 7 sendo 7 elevado a 1 sobre 2. Tá? E aqui temos 7 elevado a x. Logo, temos uma igualdade de potência que tem as mesmas bases,
Então, necessariamente, os expoentes têm que ser iguais, tá? Então, aqui pra gente, o nosso x é 1 sobre 2. Aqui na letra G, temos 0,25 elevado a x igual a 2. Iremos aqui, inicialmente, transformar o 0,25 em 1/4, tá? Pois 1/4, 1 dividido para 4 é a mesma coisa que 0,25, tá? Se isso aqui é a mesma coisa que 0,25 e o 0,25 está elevado a x, logo meu 1/4, meu 1 sobre 4 também está elevado a x, tá bom? Aqui a gente observa que se ao invés de ter 1 sobre 4, a gente tiver apenas o 4, a gente consegue, assim, de imediato, facilmente transformá-lo ele em uma potência de base 2, e aqui também temos uma potência de base 2. Então, utilizando lá da propriedade da potência, em que a base é uma fração, a gente pode inverter o numerador com o denominador, trocando aqui o sinal do expoente. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu tiver 4 sobre 1 elevado a menos x, tá? Isso aqui é igual a 2. E o que é 4 dividido para 1? 4 sobre 1. 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4. Então, esse 4 está elevado a menos x, tá? E a gente observa que o 4, ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado, tá? E se o 4 é 2 ao quadrado, está elevado a menos x, logo o 2 ao quadrado também está elevado a menos x. E aqui temos uma potência de potência. Para a gente resolver o parênteses aqui, a gente multiplica os expoentes. Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes o menos x, menos 2x, tá? Isso é igual a 2. E todo número, ele é uma potência. Logo, o expoente aqui é quanto? 1. Então, temos uma igualdade de potência que tem a mesma base, a gente cancela as bases e iguala os expoentes. Então, temos que menos 2x, ele é igual a 1. Menos 2x é igual a 1. Logo, meu x, ele é igual a 1 sobre menos 2. E quando isso aqui acontecer, o sinal de negativo aparecer apenas no denominador ou apenas no numerador, é a mesma coisa da gente escrever com o sinal de menos aqui no meio da fração, certo? Então, aqui o nosso x é igual a menos meio. Ali na letra H, a gente observa que temos uma raiz cúbica aqui. E também que o expoente do 5 não aparece, é 1. Então, a gente consegue transformar uma raiz em uma potência de expoente fracionário, tá? Então, isso pela dica do Sol. Logo, isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 1 sobre 3. Se a gente desenhar um solzinho aqui, então observe que o 3 está no Sol, 1 está na sombra. Então, quando eles trocarem de lugar, ficamos com 5 elevado a 1 terço, tá? E aqui, a gente observa que o 25, ele é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Se a gente fatorar o 25 em fatores 5, a gente chega aqui, o 25 é 5 ao quadrado. Se o 25 é elevado a x, logo o 25 escrito dessa forma também está elevado a x. Então, para a gente resolver aqui, a gente multiplica os expoentes, não é isso? Então, isso é a mesma coisa que 5 elevado a 2x. E cá temos 5 elevado a 1 terço. Temos aqui uma igualdade entre duas potências de mesma base.
A gente cancela essas bases e iguala os expoentes. Então, 2x é igual a 1/3. Esse 2 aqui, ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, não é isso? Então, temos que o x ele é igual a 1/3 sobre 2, tá? Lembrando que todo número inteiro também é uma fração. Logo, esse 2 está sobre 1. Quando acontecer de tivermos uma fração de frações ou uma divisão de frações, para a gente resolver, a gente mantém a primeira, seja 1/3, e multiplica pelo inverso da segunda. Se temos 2 sobre 1, é a mesma coisa que 1 sobre 2, tá? E ao multiplicar frações, a gente simplesmente multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Dessa forma, meu x é igual a 1 vezes 1, 1, 3 vezes 2, 6. Então, nosso x aqui é 1/6.